Olá, que a graça e a paz esteja contigo, que bom ter a sua companhia neste momento de devocional. Acolha você com as palavras de Romanos capítulo 8, verso 28, onde o apóstolo Paulo diz que ele considera que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada no futuro próximo. Que com estas palavras a gente esteja animado para ouvir e acolher a palavra de Deus. Justamente em meio a um tempo ainda difícil em que vivemos, que possamos buscar diariamente a palavra de Deus e através da oração e da meditação aplicar e viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Conforme Lutero, que possamos nos tornar melhores cristãos por meio, claro, das tentações, da dor e do próprio sofrimento, que elas não nos impeçam de experimentar a graça maravilhosa de Deus para cada um e cada uma de nós. Te convido para um momento de louvor e logo em seguida vamos ouvir a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 5, o versículo 24 até o 34. Da criação, ao Deus que se fez carne e trouxe a redenção, aquele que da morte em glória ressurgiu, ao que sustenta o mundo em suas mãos, a Ele seja a honra, Jesus, Jesus, aquele o nosso coração, em todos os momentos nos estende a mão, ao Deus que sendo grande se inclina para nós, aquele a quem pedimos direção, a Ele seja a honra, Jesus. Nossa fé, não há outra rocha firme para os nossos pés, nome sobre todo nome, Jesus, outro Deus além de ti não há. Momentos de dor e aflição têm o potencial de devastar e destruir a nossa vida ou de ser o caminho para a gratidão e alegria. Diante então da dor e do sofrimento que temos vivido e presenciado nos últimos anos e meses, nossa atitude será de medo ou de fé. Mas qual a razão de ficarmos com medo ou de agirmos com fé? É comum ouvirmos o questionamento: se Deus é onipotente e amoroso, por que existe tanto mal e sofrimento no mundo? Mas qual a relação entre amor e sofrimento? Você já parou para pensar nisso? Alguém que experimentou sofrimento extremo na vida, uma mulher chamada Elisabeth Elliot, onde ela perdeu seu marido missionário, morto pelos próprios índios do qual ele foi levar o evangelho, acabou posteriormente, em vez de ficar com raiva desses povos indígenas, ela foi lá ainda para pregar o evangelho também para eles. E ela diz o seguinte, que o sofrimento e o amor, eles estão de forma inexplicável ligados, pois o amor de Deus pelo seu povo é evidenciado ao ter ele enviado Jesus para suportar os nossos pecados, mágoas e dores na cruz. Ele, Jesus, percorreu o caminho final da aflição, conquistando a vitória em nosso favor. Quero convidar a juntos ouvirmos a leitura de Marcos, capítulo 5, 24 a 34, onde vemos Jesus curando uma mulher com hemorragia e que assim a gente possa considerar a nossa própria dor e sofrimento numa perspectiva maior do que a própria dor, o próprio sofrimento que nós
venhamos a passar ou estejamos passando. Vamos à leitura. Jesus e a mulher doente. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés de Jesus, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Ao ouvirmos o Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 24 a 34, ouvimos uma história sobre medo e fé. E o poder, claro, de Jesus de nos levar de uma coisa a outra. Este texto ele nos convida à meditação, fazendo-nos imaginar que estamos lá, na multidão, assistindo a tudo e então identificar-nos com os vários personagens no centro do drama. Esse é um modo maravilhoso de transformar a Escritura em oração e hoje, como nos dias de Jesus, transformar o medo em fé. Um dos temas mais empolgantes do Novo Testamento é a cura ou os milagres de Jesus. Jesus ele aparece como o Messias prometido, realizando milagres e prodígios, comprovando sua natureza divina. Quando lemos os evangelhos, o testemunho do poder de Jesus Cristo é claro. Veja o que diz Mateus 11, versos 5 e 6, que os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E ali termina Mateus dizendo que feliz é aquele que não se escandaliza por causa destas coisas. Veja que no mundo cheio de crises, doença e insuficiência humana, nada mais pode chamar a atenção do que a cura milagrosa realizada pelo poder divino. E claro, hoje milhares de igrejas cristãs pregam a cura, proclamam o poder físico de Jesus e colecionam testemunhos impressionantes de inúmeros milagres. O que é preciso lembrar é que a proclamação de cura sobrenatural não é exclusividade cristã. Outros movimentos religiosos também proclamam a cura e fazem rituais com o objetivo de curar doenças. Muitos são as práticas, inclusive mágicas, principalmente na realidade mística e sincrética da cultura brasileira. Mesmo com a grande proliferação, então, de curas sobrenaturais, muitos ficam confusos e céticos diante destes fenômenos. A diversidade do movimento evangélico tem sido marcada por simpatia cega ou pelo ceticismo quanto à questão da cura. Muitos rituais realizados em ambientes evangélicos, inclusive, se aproximam de rituais esotéricos e místicos não cristãos. Essa banalização ritualística provoca dúvidas e questionamentos sobre a legitimidade bíblica e teológica do que vemos no cenário evangélico atual. Quando então questionados, os evangélicos mais místicos certamente respondem que estão agindo com fundamentação bíblica. Seguramente, alguns textos bíblicos são selecionados como justificativa para tais rituais de cura. Por exemplo, cito aqui 3 textos. Primeiro, Atos 19, 11 e 12, onde Lucas descreve o seguinte, que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que
até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes, então, diz Lucas, eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Um outro texto também de Atos, capítulo 5, 14 a 16, lá nos é dito que um número grande, cada vez maior de homens e mulheres que criam no Senhor e eram acrescentados à igreja na época, e de modo que todo esse povo também vinha e levava seus doentes às ruas e os colocava em camas e macas para que pelo menos, veja, a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Então diz ainda que ali tinham muitas pessoas, uma multidão inteira dessas cidades, próximas também de Jerusalém, que traziam seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. E um terceiro texto, que é muito importante a gente considerar, é Tiago capítulo 5, verso 14 e 15. Entre vocês há alguém que está doente? Pergunta Tiago. Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, e veja, e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Veja, aqui temos 3 textos, Estes 3 relatos, então, o primeiro, que fala dos lenços e aventais de Paulo, o segundo texto que a gente viu sobre a sombra de Pedro, e aqui em Tiago, a unção com óleo. Eles têm sido considerados, sim, difíceis, por muitos teólogos mais tradicionais. Geralmente estes textos são lidos como apenas históricos e contextualmente dependentes, o que os tornam não normativos para nós hoje. Mas tal avaliação não é válida. Por quê? Vários argumentos teológicos sobre o batismo, governo de igreja, contribuição, Santa Ceia e tantos outros são feitos com base em passagens históricas de Atos dos Apóstolos, por exemplo. Então, a questão é como entender o lugar do milagre da cura. Seria, por exemplo, o cristianismo do Novo Testamento igual, ou talvez semelhante, aos cultos místicos de hoje? Precisamos entender a lógica da teologia sobre a cura no Novo Testamento. Isso é fundamental. Veja que a questão, então, fundamental vista no Novo Testamento quanto à cura é a fé. Jesus, por diversas vezes, ele afirma ao doente curado que a fé dele havia causado a cura. No texto hebraico, a fé não é apenas um sentimento ou um impulso mental. Veja que fé envolvia ação concreta para um judeu. Fé e fidelidade, elas estão estritamente associadas ou poderiam ser tratadas como sinônimo. Assim, veja que a cura era muitas vezes operada pela participação do doente que expressava sua fé de modo concreto. Logo, existem então vários pontos de contato entre o poder de Deus e a fé do que recebe a cura. Por vezes, a fé é demonstrada pelo lenço, pela sombra, ou pelo óleo, ou pela saliva com barro nos olhos, algo que Jesus também fez, ou pelo toque nas vestes, ou ainda pelo levantar-se da maca, dentre outros exemplos que a gente poderia usar no Novo Testamento. Em todos estes casos, o doente ele é convidado a expressar a fé de uma maneira concreta. Em todos os casos, os elementos concretos presentes na cura são sinais da fé que existe então no doente ou em alguém que o auxilia. Não podemos então nos esquecer que nos textos anteriores, Paulo ele não distribuiu, como também não vendeu, lenços e aventais. Bem ao contrário, a ação ali tinha início com o doente, de forma espontânea, pelo próprio povo que se achegava a Jesus em busca de cura. O mesmo podemos ver no caso da sombra de Pedro e até mesmo no texto de Tiago, onde a ação com óleo não era praticada a partir de líderes, ou presbíteros. Observe quão claro é o texto conforme Tiago.
que ele mande chamar os presbíteros. Quem é ele? A pessoa doente. Veja que ao convocar os líderes para a unção com óleo, o doente estava demonstrando a sua fé. Eis uma demonstração então de fé concreta e bem diferente do enfoque místico não cristão visto em nosso tempo. Veja que o enfoque de cura não cristã é diferente destes exemplos que podemos ver na Bíblia. A ideia é que há objetos abençoados como dotado de energia espiritual a partir das curas não cristãs. Por isso, vemos um certo fetichismo em torno de objetos, pessoas e rituais que eles passam a ser ou se tornar a fonte da cura. Trata-se de um certo animismo, onde as pessoas depositam fé tendo como o objeto de cura, como se esse objeto pudesse ter poder para curar. E com esse enfoque, claro, quem entende que os objetos têm poder para cura, faria até sentido vender objetos sagrados que tenham poder de curar. Essa visão é distinta da visão bíblica cristã. Um contraste entre os rituais mágicos e a cura cristã é vista no texto de Marcos, capítulo 5, 24 a 34. A mulher com hemorragia é curada através do manto de Jesus, como no caso do lenço, da sombra e do óleo. Aqui também temos o manto, um objeto. Mas veja, é preciso que a gente observe muito bem que o texto deixa claro que o manto de Jesus não tem poder para curar. Não se trata de um objeto sagrado e dotado de poder. A prova do que estou afirmando é que todo mundo estava tocando o manto de Jesus e nada de especial estava acontecendo com as outras pessoas por causa disso. Não havia nenhuma espécie de energia armazenada na roupa de Jesus. Mas é preciso entendermos que, ao expressar sua fé, a mulher crê que bastava tocar no manto para ser curada. Uma das coisas, então, mais extraordinárias sobre a história é o modo como Jesus percebe de imediato que havia saído o poder de seu interior. Cura através do toque, principalmente quando quem cura não estava esperando por ela, é um fenômeno tão estranho que provavelmente não conseguimos esquadrinhar muito além sobre como as coisas funcionam. Mas para nós, isso destaca a estreita natureza do contato entre o indivíduo e Jesus Cristo. O mesmo contato que devemos hoje desenvolver por nós mesmos. Quando a vida irrompe com todas as suas pressões, ainda há espaço para crescermos, andando, claro, atrás de Jesus. Se isso é tudo o que sentimos poder fazer, claro, para buscar seguir Jesus e tocá-lo naquela estranha mistura de temor e de fé que caracteriza boa parte do discipulado cristão. Talvez você ainda esteja em dúvida. Foi o poder de Jesus que curou a mulher ou foi a própria fé? Veja que claramente aqui não foi o poder de Jesus, mas ele diz, sua fé a salvou. A resposta deve ser que a fé, embora em si mesma seja impotente, é o canal através do qual o poder de Jesus pode operar. Jesus ele não é um mago fazendo truques de magia por meio de poderes secretos para uma plateia impressionada e distante dele. Jesus é, mesmo que não percebemos isso, o Filho de Deus, aquele que através de quem o Deus vivo está reconciliando Israel, os seres humanos e o mundo consigo mesmo. E a fé, mesmo acompanhada de muito medo e temor, é o primeiro sinal desta reconstrução, dessa renovação, dessa nova vida. E você, onde se encontra nessa grande história? Que nós, como igreja, corpo de Cristo, sejamos encontrados orando pelos doentes com fé, que possamos até ungir pessoas com óleo, ainda que não obrigatoriamente. No entanto, que a nossa prática não caia em um animismo ou em um fetichismo pagão presentes na religiosidade popular nos dias atuais. Precisamos fugir, claro,
destes equívocos sem deixar de crer no Deus pessoal e soberano que cura milagrosamente e que muitas vezes, claro, também permite a dor. Às vezes, a cura é milagrosa e rápida, mas, às vezes, Deus ele trabalha em nossas vidas por meio do sofrimento. Então, independente de tudo que estamos vendo acontecer ao nosso redor e pelo que você está passando atualmente, que a sua dor ou o seu sofrimento, eles possam fazer que você vá até Jesus Cristo, que sejamos assim levados a buscar inclusive a palavra de Deus e também a amar a mensagem do Evangelho. Minha oração é que Deus transforme o seu pranto em dança. Afinal, o sofrimento nunca é em vão. Oremos. Ó Deus, Tu nos ensinaste a guardar os Teus mandamentos, a amar a Ti e amar o nosso próximo. Dá-nos a graça do Teu Espírito Santo para que nos consagremos a Ti de todo o nosso coração e sejamos unidos uns aos outros com pura perfeição. Precisamos de sabedoria espiritual. Somos Teu rebanho, Tua habitação, como também o Teu corpo, Teu reino, Teu povo e Teu amor. Ensina-nos a amar Tua Igreja e a participar plenamente da vida e missão dela. Por Jesus, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Que você e sua família experimentem a graça de Deus agindo em suas vidas e em seus pensamentos e sentimentos, como também em seu descanso e no seu trabalho. Que a bondade os alcance aí onde você está. Que a misericórdia e a justiça de Deus se levante sobre você quando se deitar para dormir e diariamente dê a você os pensamentos de que precisa. Que a bênção do Trino Deus repouse sobre você e sobre tudo o que você é e faz. Que Deus te abençoe e seja tu uma bênção. Até o nosso próximo encontro. Agradeço a sua participação e convido você a compartilhar com seus amigos e familiares também esta mensagem. Aquele que nos une na reconciliação, que separa o seu povo para uma missão. Ao Deus que nos inspira a nunca desistir, aquele que é para sempre, aquele que há de vir, a Ele seja a honra, Jesus. Não há outro fundamento para nossa fé, não há outra rocha firme para os nossos pés.